Outros pais, por outro lado, fazem de tudo para que o filho tenha a profissão que ele quer, para que o filho realize aquilo que ele quer. Então, até que ponto isso é sadio ou isso é doentio? Olha, difícil, hein? Algo que eu tenho certeza que não é uma dúvida só sua. Eu acho que é uma dúvida minha, uma dúvida da Daiane, uma dúvida de todos nós. Mas nós temos que entender que Deus é Pai e Ele sempre vai nos dar a direção. A Bíblia diz o seguinte: seja sempre firme, constante e abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não será vão. Então, Daniel, eu queria começar falando hoje sobre construir castelo de areia. Porque você concorda que você tem que ter um dom de excelência para construir um castelo de areia? Sim. Quem já foi na praia e viu o cara desenhar uma sereia, um tubarão, uma escultura? Sim ou não? Sim. Chama atenção. Não chama atenção? Chama. A capacidade técnica, visual, sim ou não? Sim. Quanto aquilo dura? Até a primeira onda. Até a primeira onda. Então, Daniel, não é o esforço, e sim não ser em vão. Então, Deus, ele vai honrar o teu esforço, mas o teu esforço não pode ser vão. Ok? Vamos ler um texto que vai nos edificar hoje. Amém? Você sabe o que é edificar? Edificar é construir. Por isso que nós temos edifício, que são o quê? Construções, ok? Quanto maior o edifício, o que você pensa? Maior o fundamento. Maior o fundamento, maior... Olha, o apartamento base, é um por andar, é mais glamuroso. Sim ou não? Sim. Então nós temos que entender que Deus, ele quer que a gente edifique coisas grandes. Legal. Certo? Mas aí que nós vamos entrar em alguns pontos aqui. Mas vamos ler. Salmo 127, Daniel. Ele vai dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então, Daniel, você colocar qual é o limite entre o pai dar uma direção para um filho naquilo que ele deve ser, ou a liberdade do filho escolher dentro da sua aptidão, eu, como pai, prefiro não seguir nem a minha vontade, nem a do meu filho. Eu prefiro que Deus escolha por mim. Cristiano, mas isso é possível? É possível. Eu não sei exatamente o futuro dos meus filhos, mas eu tenho uma direção dada por Deus. E baseado nisso, eu preparo eles para o futuro. Agora, Daniel, entenda que, veja bem, você compartilhou algo comigo agora há pouco, numa situação onde uma pessoa teve que se esforçar demais para que os filhos pudessem ter uma profissão. Certo? Certo. E hoje essa pessoa é grata. No momento, ela não via daquela forma. Agora entenda, Daniel, que para você subir de nível, quanto maior o nível de alcance, maior será o esforço. Então, por exemplo, tem pessoas que olham e acham que existe pais que oprimem os filhos em determinada área. Mas tem como você ser um campeão dos 100 metros treinando de sábado e domingo? Não. Não tem. Então nós temos que entender que Deus trabalha na individualidade. E se a gente quiser colocar tudo numa mesma panela, nós vamos colocar, uns oprimem, outros tratam muito fácil. Por quê? Uns vão chegar até no quarteirão, outros vão ser transcontinental. Então o preparo de cada um, Deus vai motivar o coração dos pais.
E aqueles que os pais não forem motivados o suficiente, Deus vai motivar o coração dos filhos. Uhum. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro acreditar em Deus. Eu não quero colocar essa responsabilidade nem no pai nem no filho. Eu prefiro acreditar que o meu papel é orar. E aí, como eu preparo? Então, nós estamos na Estação Família, estou aqui com a minha esposa. Então, aonde eu trabalho com meus filhos? Nós somos corpo, alma e espírito. Uhum. Ok? Ok. Então, existe uma coisa chamada alma, que são as emoções. Uhum. As emoções, elas sofrem ação direta, de duas estruturas. Uma do corpo e a outra do espírito. Então, se você tem um corpo saudável, um corpo forte, naturalmente você vai equilibrar mais as suas emoções. Exato. Então, lá em casa, nós treinamos meus filhos como atleta. Nós não tratamos eles... A mesma ênfase que nós damos para o estudo, eles têm na vida esportiva. Eu treino meu filho para ser um jogador profissional. Uhum. Se ele vai ser ou não, é outro problema. Mas eu não posso tratar a escola para que ele passe em Harvard e colocar um corpo para ele não chegar nem sei lá, trabalhar em qualquer lugar ali do lado da minha casa. Então eu tenho que estruturar meu filho para que ele possa ter o vigor físico para que ele possa chegar o mais longe possível equilibrando a alma dele. Bom. Depois nós trabalhamos aonde? O espiritual. Então nós desenvolvemos nele um relacionamento com Deus. Então minha esposa ora com eles, eu oro com eles, eles oram. Nós discutimos qual é o tipo de mulher que ele quer para casar. Então nós vamos fazendo eles aprender a ter relacionamento com Deus. Uhum. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios assim, ó: o espírito fortalecido sustentará a enfermidade, mas o espírito abatido, quem o sustentará? Então a chave toda está no espiritual. Uhum. Ok? Ok. Mas, olha o que ele fala, que tem hora que o espírito vai ter que sustentar um corpo enfermo. E o que é um corpo enfermo? Não é só um corpo com uma doença, mas é um corpo que não está apto a desempenhar funções básicas. Então, eu criando meus filhos para que eles já tenham um corpo saudável, eu poupo o espírito deles para que esse espírito tenha que se dedicar apenas na alma, que são as emoções. Muito bom. Concorda com isso, Daniel? Concordo. O trabalho do pai e da mãe é preparar o filho para o futuro. Para que ele tenha condições de seguir aquilo que Deus está colocando no caminho dele, né? O pai e a mãe não podem negligenciar esse preparo e evitar a manipulação. A vontade minha não tem que prevalecer. A vontade da mãe não tem que prevalecer. A vontade de Deus, né? Tem muita gente que assusta quando eu falo que eu não crio meus filhos para fazer faculdade. E eles acham que eu estou falando que eu não quero que meus filhos façam faculdade. Não, é totalmente diferente. Eu crio meus filhos para estudar a vida inteira. Uhum. Porque como que a minha geração, pelo menos onde eu convivi, foi criado? Para fazer faculdade. Muitos deles terminaram a faculdade e nunca mais fizeram nada. Então, eu preparo eles que a faculdade é só mais um passo para ele viver o propósito da vida. E que eles vão ter que estar sempre se atualizando. Mas o fim para os meus filhos é que eles trabalhem. Eu quero que eles construam o caminho para viver o propósito. Se eu estabeleço que é uma faculdade que me satisfaz como pai, vai ser muito fácil ele alcançar. E aí ele não vai conseguir viver o propósito. Uhum. Agora, quando eu estabeleço que é uma vida,
aí sim ele vai ter uma motivação para acordar todo dia até o último dia da vida dele.